Quero homenagear a universidade que me convidou e a Escola da Magistratura. O meu colega José Ricardo, na pessoa dele, eu homenageio todos os meus colegas magistrados, essa carreira que eu abracei há praticamente 25 anos, ainda jovem, né, quando iniciei a magistratura estadual do Distrito Federal e depois a magistratura federal. Quero também, dentro do mundo ficcional, né, que Henrique acabou de dizer que a linguagem é o limite do meu mundo, do teu mundo, do mundo de cada um de nós, que a vida na academia é uma vida prazerosa, né? E nós não podemos deixar que isso se transforme em algo maçante, em algo de alguém que entra na faculdade e já está pensando no exame de ordem, né? Ou alguém que entra na universidade e está pensando no concurso público, quando, na verdade, o bom é viver a filosofia, viver a sociologia, depois o direito penal, depois o direito civil e o processo. Por que eu coloco o processo por fim? Porque, já que o tema que eu escolhi é relacionado a um instituto que muda paradigma, mas que muda paradigma, e a minha vertente é uma vertente de direito constitucional, porque eu não sou processualista, eu procuro estudar direito constitucional, e, a partir do direito constitucional, discutir outros ramos do direito, né? E isso faz com que, dentro dessa ficção que nós nos propomos, eu reconheça em Pedro, meu colega também de doutorado, um grande amigo, né? E o valor do docente de Londrina, do docente de Maringá, né? Desses que fazem efetivamente o pensar inquietante, não aquele pensar que carimba, né? E ninguém melhor do que Henrique, do que o professor Henrique, para demonstrar que é possível vivermos e refletirmos sobre a violência do direito, sobre a força do direito, sobre a ficção do direito, e seja na perspectiva piramidal de Kelsen, seja na perspectiva justnaturalista, seja na perspectiva do realismo jurídico, o juiz construindo direito. Em qualquer dessas perspectivas, o que interessa é a inquietação, o questionamento e a atividade de reflexão a respeito dessas posturas. Por que eu digo isso? Porque, ao lado de Foucault, ao lado de Kelsen, ao lado de Wittgenstein, eu trabalhei, durante a minha vida acadêmica, com um pensador argentino-baiano chamado Luiz Alberto Vará, e que vem redefinir, aqui, pertinho de vocês, em Santa Catarina, ele passou a vida dele, a maior parte da vida dele, Rio Grande, Santa Catarina, Brasília, e ele rediscute a força e a violência do direito, mas com uma quebra de paradigma, transformando aquilo do conflito, do litígio, algo que dê prazer. Aquilo que ele chama de terapia do reencontro. Não é? Isso é inovador, pelo menos para nós que estamos acostumados a, no máximo, discutir se o preâmbulo da Constituição tem força normativa ou não. Não é? Mas nós, do direito, quando queremos discutir e mudar paradigma, nós estamos preocupados, nós, juízes, né, de derrubar prateleiras, ou os advogados de resolver os conflitos da maneira que for mais conveniente para si,
ou os membros do Ministério Público, de pensar que aquilo está escamoteando a violência real. Quer retirar o poder e o império da norma penal. Tudo isso faz com que a gente possa refletir efetivamente, como Vará, que na ficção do direito e na ficção do próprio mundo, nos limites do próprio mundo, é preciso entender amor e desamor. É preciso entender os dois lados como algo positivo. Portanto, primeiro ponto. Hoje, a norma instrumental brasileira do processo civil, e que acaba atingindo também o processo penal de forma reflexa, propõe uma mudança de paradigma. A mudança que chega a tratar aquilo que Vará fala em terapia do reencontro, porque ele desloca a mediação e a conciliação do Estado juiz para a sociedade, para os movimentos sociais, mas é importante hoje, para mudar a mentalidade, que o Estado juiz tome para si também a possibilidade da solução consensual para os conflitos. E aí vem o Código de Processo Civil, repetindo o Código de 73, mas transformando esse valor como norma fundamental. É o que está no artigo 3º do novo Código de Processo Civil. E já não fala mais o juiz tentará a conciliar as partes a qualquer momento. Fala mais adiante do Código, mas ele constrói no artigo 3º do Código de Processo Civil, comprometendo todos os operadores do direito. Não é mais o Estado juiz. Não é um Ministério Público mais longe desse movimento de reencontro com o diálogo. Não é mais apenas os defensores públicos que não têm apenas a incumbência da defesa da cidadania, mas que têm a incumbência da orientação dos cidadãos. O Código fala em orientação jurídica, em orientação dos cidadãos. Quer dizer, é trazer o direito para uma realidade de vida. Eu não estou fazendo apologia desse código. Eu tenho várias críticas em alguns aspectos, mas, nesse ponto, eu acho que é uma terapia do reencontro do próprio direito processual. Apesar de tudo. Apesar da crítica daqueles que entendem que o magistrado, que o Estado juiz deve existir para solucionar os conflitos, substituindo a vontade das partes pela vontade do Estado. Porque houve ou um contrato social, ou um pacto, ou aquilo que Kelsen fala, uma norma fundamental, que a partir dela, estabelecemos um regramento, e esse regramento nos dá força para o direito existir. Porque tudo isso, se a gente for na história recente, a gente vai encontrar uma razão muito simples. Porque a ficção do direito, e aí temos muita culpa, os positivistas, a ficção do direito, ao invés de se fundamentar num tripé, ele se fundamentou num binômio. Aquilo que a Revolução Francesa falava em liberdade, igualdade, fraternidade ou solidariedade, elencou como categoria jurídica igualdade e liberdade e esqueceu a solidariedade. E esqueceu a fraternidade. E não venha me dizer que isso é, talvez, numa linguagem distorcida de Kelsen, que isso é metajurídico. Porque não é metajurídico. O preâmbulo da nossa Constituição, ao abrirmos o preâmbulo,
O preâmbulo fala na solução pacífica para as controvérsias e na construção de uma sociedade fraterna. Portanto, o preâmbulo da Constituição brasileira já anuncia o resgate de um princípio esquecido, o princípio da fraternidade. E eu trabalhei isso muito na minha dissertação de mestrado, porque foi a conciliação à luz do princípio da fraternidade. Aquilo que vocês, alguns preferem chamar de solidariedade, outros têm outra denominação. Mas para que a gente possa incluir na ficção do direito um conceito que talvez dê sal para o direito e que deixe o direito de ser insosso. Na medida em que nós resgatamos o princípio da solidariedade, o princípio da fraternidade, que dividiu e que foi a causa da divisão do mundo, a sua ausência provocou a divisão do mundo na apologia da liberdade ou na apologia da igualdade. E acabamos não encontrando uma terapia de reencontro. Eu estou falando isso porque eu trabalho com direito constitucional e eu não quero trazer para vocês uma análise que vocês sabem melhor do que eu, puramente processual, de um novo código, de um novo tempo, que não é um novo tempo, é a construção da história. Quando nós pensamos, vocês poderiam me dizer, mas, Reinaldo, o preâmbulo da Constituição, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal, nas palavras de Carlos Mário Veloso, não tem força normativa. Porque não teve a aprovação do parlamento os seus termos. Felizmente, houve uma releitura da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, já com Carlos Aires de Brito, Carmen Lúcia Antunes e o próprio ministro Gilmar Mendes, quando foi examinar a questão das cotas nas universidades. Quando Carlos Aires examinou a questão do transporte coletivo para os idosos, para os portadores de necessidades especiais. A partir dali, se resgatou o preâmbulo com força normativa. Mas mesmo para aqueles que entendam que não tem força normativa, nós temos o artigo 3º da Constituição, e esse tem força normativa. É parte permanente do texto constitucional e que reconstrói aquilo que o direito americano trouxe com tanta força, chamada constitucionalismo. Resgatou o constitucionalismo do constitucionalismo liberal, do constitucionalismo social e aquilo que Carlos Aires, no Brasil, chama de constitucionalismo fraternal, como decorrência do princípio da fraternidade. Por que eu digo isso? Porque isso justifica uma mudança da lei instrumental, da lei chamada lei adjetiva civil. Porque se ela é instrumento, ela tem que ser um instrumento ficcional para a realização de uma outra ficção, que é a concretização do princípio da fraternidade. Daí porque o Código de 15, para valer, vigorar em 16, estabelece em seu artigo 3º a norma fundamental sendo a solução consensual para os conflitos. E eu volto a Vará para dizer que a terapia do reencontro em Vará, que é o resgate da cultura do diálogo, né? O resgate da cultura daquilo que é provocado pelo afeto ou desafeto, pelo amor ou desamor, ela tem reflexo no direito. Tem reflexo no direito porque a ficção do direito trabalha com a vida.
Se nós hoje, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, partimos de 80 mil processos para 90 mil, 92 mil, 95 mil, 99 mil, e agora 107 mil, milhões de processos no território brasileiro, onde nós temos 200 milhões de habitantes, em média, nós estamos a cada 2 brasileiros com um processo. Ou melhor, como um processo tem 2, nós temos o dobro. Isso faz com que, seja na perspectiva de que a sociedade brasileira precisa encontrar uma cultura de diálogo para os seus próprios conflitos, porque o Estado será, como é, incapaz de dar essa resposta a essa sociedade beligerante. É a teoria do caos. Nós estamos diante não mais de uma ficção, porque no dizer de Kelsen, o real é a ficção, se a gente constrói na perspectiva de Luiz Alberto Vará. Não no momento de Kelsen, porque ele dizia que isso não importava no exame do próprio do direito, na medida em que o direito era a construção dessa ficção, era a construção da ficção a partir da norma fundamental e a partir daquilo que a autoridade competente dizia, mas ele não desconhecia a teoria dos valores. E isso faz com que encontremos sentido para a mudança legislativa. Aí pode-se dizer, mas isso já existia no Código de 73. Isso já existia na Lei dos Juizados Especiais de 95, ou nas Leis de Juizados Especiais Federais de 2001, ou na Lei 9.099, né? Isso tudo existia, mas não como norma fundamental, porque era preciso, como agora nós temos, tentando estabelecer uma norma fundamental na busca da solução dos conflitos pela via consensual, que não significa inexistência de poder. Significa na construção de paridade de armas para que se possa pensar que as partes, naqueles seus conflitos, possam viabilizar um consenso, se é que pode, mas uma teoria do possível resultado entre elas. E aí vemos a mediação ou a conciliação. Mediação em que o mediador, que não é mais um homem caridoso ou religioso, é um homem capacitado com a técnica da negociação, com a técnica da psicologia, com a técnica dos mais variados ramos do conhecimento, que faz com que as duas pessoas em conflito possam reconhecer suas diferenças, reconhecer seus conflitos e talvez apontar uma direção. Ou numa perspectiva, que é a que eu trabalho, porque eu venho da Justiça Federal 20 e tantos anos e trabalho com políticas públicas, os colegas das varas de fazenda pública também, em que há um limite normativo para a própria construção da solução do conflito, e você trabalha com previdência, e você trabalha com habitação, e você trabalha com educação, e você trabalha com saúde. E aí, aquele que vai mediar tem que apresentar um caminho, porque é política pública. E alguns diriam, isso não pertence ao Estado, juiz, mas pertence ao Estado, administração. E é verdade. Só que a falência do Estado, administração, repercute no Estado, juiz. E nós temos que, não podemos dizer, não vamos dar seguimento ou encontrar uma solução para isso.
E isso faz com que a gente chegue àquilo que chamamos de conciliação, onde aquele terceiro que vai mediar aquele conflito tem um poder maior de interferência, na medida em que tem como baliza um limite normativo, legal. Ou no direito privado, ou no direito internacional privado, um método não consensual, mas que substitui a figura do Estado, chamada arbitragem, que tem sido muito usado no direito internacional e no direito empresarial. Hoje, empresarial, eu sou do tempo do direito comercial, então sou do século passado, né? Então, isso faz com que a gente vislumbre perspectivas para um quadro de 107 milhões de processos, em que 51% desses 107 milhões tem como principal litigante o Estado. 38% os entes federais. 8% os entes estaduais. 5% os entes municipais. E o que é pior, dos 107 milhões, 51% entes públicos. 38% entidades bancárias. Consumidor. Demandas de massa. E o que é pior, 7% da telefonia. No final, temos 5% da briga João e Maria. Pedro e Antônio. Empresa A, empresa B. Portanto, apesar de eu proclamar e reproclamar o meu amor e meu carinho pelo pensamento de Vará, na construção da mediação, a realidade brasileira me encaminha para a conciliação como solução aos conflitos decorrentes de políticas públicas. Eu venho da Justiça Federal numa região que abarca 80% do território nacional. Todo o norte do país, todo o meio norte do país, Maranhão e Piauí, todo o centro-oeste, a Bahia do Nordeste e Minas Gerais do Sudeste. Ao coordenar o sistema de conciliação da primeira região, e com políticas públicas, benefícios previdenciários, que a Justiça Estadual, na minha região, tem uma contribuição enorme, porque atua por delegação e faz um trabalho extraordinário de aproximação com o tecido social, de reconhecimento de bens da vida. E fui coordenador dos Juizados Especiais Federais durante 2 anos, dessa região, do Amapá, Acre, Amazonas, Brasília, Minas, Maranhão, Piauí, Goiás, e fiz juizados itinerantes fluviais, ou no Amapá, ou em Benjamin Constant, já na fronteira brasileira, e fiz juizados terrestres, itinerantes terrestres, no Jalapão, onde se quer alguns elementos que moram no Brasil tinham reconhecimento enquanto cidadão, enquanto pessoa, até para reconhecer um benefício de assistência social numa região do maior índice de hanseníase do país, chamada Mateiros, no Jalapão, Tocantins, faz com que a gente pense que a ficção kelseniana não é tão ficção, mas que a gente precisa que ela se construir a realidade dessa ficção. E a realidade dessa ficção é fazer com que alguém que tem lá no projeto de sociedade o reconhecimento do benefício de assistência social tenha esse benefício.
Mas que alguém é esse, que esse alguém não existe no mundo do direito. Não tem sequer certidão de nascimento. Ah, mas isso é um trabalho da sociologia, é das ciências afins, não é do direito. Felizmente, o Código de Processo Civil traz esse sentido como norma fundamental, reafirmando não só a instrumentalidade das formas, a necessidade de nós, juízes, termos gestão de processos, criando mecanismos do realismo jurídico para otimizar as decisões judiciais, mas com fundamentação, com a discussão da teoria da decisão, com a discussão sobre a argumentação jurídica. Tudo isso é importante. Mas tudo isso, senhores, é muito pouco para um país continental como o nosso. Não só o nosso país, nos países pequenos também, mas num país como o nosso, em que o acesso à justiça ainda não é acesso. Aquilo que Mauro Capelletti, há tantos anos, fala nas 3 ondas, não é só o filme A Onda, né? Mas as 3 ondas de Capelletti: acesso à justiça, coletivização do processo e do direito, porque vocês estão vendo, dos 107 milhões, 95% dizem respeito a demandas de massa. Demandas ou demandas de cobrança judicial. 43% dos processos da União, dos estados e municípios dizem respeito a executivos fiscais. E aquilo que Capelletti fala: acesso à justiça, coletivização e solução, meios alternativos para a solução dos conflitos. Eu não gosto do termo alternativo, porque isso não é alternativo. Isso é fundamental. Isso é normalidade. A sociedade tem que voltar a dialogar. Eu alcancei o carro do meu vizinho, eu vou para a justiça. Né? Eu discuti com um transeunte, com alguém, vou para a justiça. Ninguém mais conversa. Ninguém mais dialoga. E isso não é metajurídico, gente. Isso é direito. Seja do ponto de vista do ápice da pirâmide ou da base da pirâmide, norma fundamental, preâmbulo, artigo 3º, seja do ponto de vista da norma infraconstitucional, instrumental, ou seja, das normas, do ponto de vista das normas especiais. E aí, a Lei 9.099, os juizados especiais estaduais, os juizados da Fazenda Pública, os juizados especiais federais. E isso vai provocar, evidentemente, um sentido e revalorar o sentido de isonomia, em que o brasileiro de Londrina tem perspectivas semelhantes ao brasileiro do Jalapão. Isso a filosofia tem muito a contribuir. Mas esse Código de Processo Civil, ele traz aspectos importantes para a conciliação, para a mediação, na medida em que profissionaliza esse novo paradigma. Exige capacitação. Exige que o ambiente da mediação não seja o ambiente normal de audiência. Essa é a nova regra. Que nós tenhamos centrais de conciliação, centrais de pacificação, que não seja só para os processos judicializados, mas que se pense na figura pré-processual, na figura da mediação ou da conciliação pré-processual. Eu poderia dar exemplos para vocês
do direito de família, do direito de trabalho, mas eu vou dar exemplo da área de cultura de massa também, dos profissionais liberais. Saibam que a terceira região, a região de Henrique, São Paulo e Mato Grosso do Sul, na Justiça Federal, tem 180 mil conflitos judicializados com os conselhos profissionais. Advogados, engenheiros, médicos, arquitetos. Esses 180 mil conflitos judicializados na terceira região e que na primeira 190 mil conflitos, isso para mostrar a dimensão de São Paulo, quase o Brasil inteiro, né? Eles dizem respeito a litígios de anuidades, em sua grande massa. E que os conselhos estão cobrando R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. E que, segundo o IPEA, custa ao Estado, em média, R$ 4.500. Não precisamos ir para a análise econômica do direito. Precisamos ver a irracionalidade desse sistema. E precisamos ver que, apesar de todo o movimento de conciliação que nasceu no âmbito da Justiça Federal, aqui perto, em Maringá, com um grande magistrado chamado Erivaldo Santos, juiz federal de carreira. Eu falo a experiência minha na Justiça Federal, mas a Justiça Estadual tem experiências muito mais ricas, porque foi o berço desse paradigma nasceu na Justiça Estadual. Então, nessa perspectiva, a gente percebe a importância não só de mudar o paradigma no processo judicializado, mas de contribuir com a reflexão filosófica do próprio tecido social, no sentido do resgate da cultura do diálogo. Porque, por mais que nós tenhamos feito 500 mil conciliações na Justiça Federal da primeira região, em 3 anos e meio, alcançando 2,5 milhões de pessoas por uma cultura não adversarial em matéria de política pública, nós estamos somente crescendo o volume total, de 80 para 90, 95, 99, 107 milhões. Portanto, o problema é estrutural, senhores. Nós precisamos levar esse paradigma para a discussão já na perspectiva de Luiz Alberto Vará, na teoria do reencontro, na terapia do reencontro. Por que eu digo isso? Porque, apesar do novo Código estabelecer a conciliação-mediação como norma fundamental, apesar do novo Código retirar esse instrumento do favor judicial e profissionalizar esse instrumento com pessoas capacitadas, exigindo central de conciliação, conciliadores e mediadores, cogitando-se até em carreira de conciliadores, eu tenho minhas dúvidas, mas cogita-se. O Código autoriza. Apesar de fazer tudo isso, ainda é muito pouco e não vai resolver o problema. Porque o problema é aquilo que Vará diz. Essa mediação judicial não vai a lugar nenhum. A mediação verdadeira é a mediação da terapia do reencontro no tecido social, nas organizações sociais, nos movimentos sociais, nos aparelhos da sociedade e não nos aparelhos do Estado. Só que os aparelhos do Estado, nesta fase, precisa incorporar essa cultura numa fase de transição. Por isso é tão importante essa mudança. E vejam, não retirou a possibilidade dessa profissionalização da conciliação, de que o próprio juiz, como um agente na ficção do direito, agente de pacificação social, proponha. Porque, no momento da audiência de instrução e julgamento,
Está lá no Código de 2015 a possibilidade do juiz tentar conciliar as partes. Portanto, não venham com aquela pergunta, então, a conciliação feita pelo juiz é nula? Não é nula. O Código muda o paradigma. O Código especializa a mediação e a conciliação com profissionais capacitados, retirando do juiz a grande crítica que existia do juiz conciliador, depois juiz julgador. O juiz que tomou conhecimento de dados que eram confidenciais e poderá utilizar no seu julgamento dados que a verdade formal não receberia. E aí vem uma discussão filosófica sobre o limite da mediação no processo judicial. Então, foi por isso que o Código separou o juiz, a conciliação e a mediação numa central de conciliação em regra. Nada impede que seja feita também na vara, né? Na instrução e julgamento, ou mesmo na fase preliminar, enquanto não houver a central, ou numa situação emergencial. Nós temos tantas situações difíceis. Agora mesmo temos uma situação terrível na área ambiental, próximo no estado de Minas, no estado do Espírito Santo, e que vai exigir dos profissionais do direito, e não só dos profissionais do direito, da interdisciplinariedade, um caminho solidário de construção ao meio ambiente e ao próprio bem da vida daquela população do sudeste do país. Isso faz com que a gente reflita que essa central de conciliação, que deve ser capacitada, que deve ter conciliadores e mediadores profissionais, que deve cogitar, inclusive, na possibilidade da chamada conciliação digital ou virtual, que o Código autoriza, e vocês aqui no sul do país estão tão mais evoluídos no sentido do processo eletrônico, que exige transparência e divulgação num portal de conciliação, isso está no Código, e que reproduz resoluções do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que a sociedade tome conhecimento desse caminho. Isso faz com que, efetivamente, nós pensemos na possibilidade de que essa mudança legislativa traga algum fruto, seja no âmbito da reflexão do direito, seja no âmbito da filosofia do direito, mas, efetivamente, na construção de uma sociedade que se pensa como projeto de sociedade, uma sociedade fraterna, do preâmbulo da Constituição. E que não significa uma sociedade sem problema, e que não significa uma sociedade sem conflito, porque esse conflito vai continuar existindo. Mas administrar esse conflito, administrar o amor e desamor, administrar essa que é a chave da questão da mediação. Eu não vim aqui fazer apologia ao mundo das ilusões. Mas quem sabe por que não o mundo das ilusões? Né? Mas eu vim fazer uma reflexão de que toda essa mudança legislativa ela tem um arcabouço filosófico, ela tem um arcabouço constitucional e ela tem um arcabouço infraconstitucional. Ela não vem por acaso, ela vem por uma necessidade da vida e por uma necessidade da filosofia, da inquietação, da irracionalidade racional, vamos dizer assim. Isso faz com que, efetivamente, nós pensemos que é possível, no formato do novo Código de Processo Civil, não mais termos tantos adversários. Nós, juízes, dizemos, isso vai piorar o processo, vai prolongar a vida do processo, porque a mediação
não é algo para ser feita, como eu já disse, para retirar das prateleiras os conflitos e nós extinguirmos, sem julgamento de mérito, massas e massas de processos. Não é? A mediação é para ir ao encontro daqueles conflitos numa terapia, que Vará chama terapia do reencontro, ou resolver os conflitos para solucionar e entregar um bem da vida que nós, membros de uma sociedade, nos propusemos no projeto que nós construímos, que foi a Constituição de 88. Isso faz, efetivamente, com que nós voltemos àquilo que Henrique falou. A ética não como uma ideia, o tratar o mundo, mas uma condição do próprio mundo. Eu trago essa reflexão porque, como eu já disse, esse Código de 2015 traz uma série de inovações. Eu tenho algumas restrições a ele, sobretudo aquilo que vai contra a duração razoável do processo, a satisfação e diminuição dos conflitos em termos das animosidades, o conforto dos operadores em detrimento do jurisdicionado. E ainda tem alguns que acham que temos que aplicar, desculpe aqueles que pensam em contrário, essa ideia no processo penal de dias úteis para quem está preso. Não é? Veja a irracionalidade. Como se aplicar prazos em dias úteis para quem está preso? Não é possível. Mas é porque nós vamos, na ficção do direito, construindo um sistema e achamos esse sistema o máximo. E que tem uma lógica. Mas que nem sempre essa lógica diz respeito à vida, ao bem da vida. Toda essa mudança processual, ela vem, como eu disse, ao encontro, ao resgate do princípio da fraternidade, da solidariedade, o resgate do princípio da duração razoável do processo, da solução pacífica para as controvérsias, do constitucionalismo chamado constitucionalismo fraternal. E eu estou usando a expressão do ministro Aires. Existem outros autores que pensam, intitulam com outro nome. Eu estou, numa forma muito prática, trazendo essa contribuição para que a gente possa, efetivamente, refletir sobre aquilo que a ética, que é uma condição do mundo. E, no caso brasileiro, a gestão da administração da justiça pode contribuir para a construção da felicidade humana. E aí é uma outra discussão que Henrique, no próximo ano, deve vir falar para vocês sobre o direito à felicidade. Não é não, Henrique? Mas o que eu queria trazer, eu tinha muitas coisas para falar, mas eu acho que era isso. O que é importante dessa mudança instrumental é que nós percebamos que, efetivamente, a nossa ficção construída até aqui não nos levará a lugar nenhum. Não estou dizendo que essa ficção agora, de 2015, vai ser a válvula de escape, o paraíso processual. É um caminho. Vai continuar existindo a necessidade do Estado juiz substituindo a vontade das partes. E, para isso, existe o doutor José Ricardo, os colegas juízes que estão aqui, mas esses juízes
continuam sendo agentes que levam, o que precisam levar à felicidade humana, pelo menos no meu entendimento. Rompendo com a violência e força e descobrindo sentido na teoria dos valores. Sei que isso é um tema da filosofia que tem muitos contrapontos e adversários, mas penso que essa norma instrumental está no caminho certo, no que tange a tocar no tecido social e dizer: precisamos encontrar uma terapia que reencontre o diálogo, que reencontre uma solução para esses conflitos. E que pode não ser a solução, ou pode ser uma solução provisória, ou pode ser uma revisitação contínua das medidas de solução que podemos encontrar para aquele conflito. Mas precisamos, porque o Estado juiz, com a realidade que nós temos, não dá solução e não constrói efetivamente a resposta no modelo ficcional que nós próprios criamos. Porque se temos um congestionamento de 71 milhões em média de processos, é a falência do modelo ficcional que nós construímos. Eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição, né? Sei que falar depois do professor Henrique não é fácil, ainda mais falar depois de alguém que traz a ética como condição do mundo, mas eu trago um contraponto à força e à violência do direito para a reflexão. Eu trago, efetivamente, a construção e a revisitação do preâmbulo da Constituição, o resgate de um princípio esquecido e o resgate da cultura do diálogo, da solução consensual para os conflitos, sejam judicializados ou não. Porque, como eu já disse, mesmo a cultura da mediação e da conciliação não vai mudar esse estado de coisas. Nós só mudaremos esse estado de coisa quando essa cultura for internalizada no tecido social. Muito obrigado a todos e estou à disposição.